PB Desporto desta terça-feira, direto aqui de Lisboa, capital de Portugal, na região da Baixo Chiado, uma das mais procuradas, mais turísticas, um dos cartões postais da cidade de Lisboa. Iremos abordar nessa edição do PB Desporto os jogos do Campeonato Brasileiro no último final de semana, a Liga Portuguesa, como também, na opinião do PB Desporto, além do Campeonato Brasileiro, os jogos da Copa do Brasil, os confrontos da Copa do Brasil, na opinião do PB Desporto, com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho após a nossa vinheta. Fiquem ligados! E o Campeonato Brasileiro teve no final de semana mais uma rodada. Palmeiras na frente, na ponta do campeonato, primeira colocação. Mais uma briga intensa também pelas vagas à Copa Libertadores da América do próximo ano, 2023, como também as vagas para a segunda maior competição do continente sul-americano, a Copa Sul-Americana. E vamos abordar esse assunto, começando com você, meu caro Jorge Moraes, direto de Maceió, Alagoas. Daqui a pouquinho Antônio Manuel Góes. Fiquem ligados que iremos abordar também a Copa do Brasil, será o segundo assunto da opinião do PB Desporto, como também o Campeonato Português e outras notícias do mundo do futebol. Meu caro Moraes, como é que você viu essa última rodada de disputa no Campeonato Brasileiro? Um abraço! Olá, Antônio Júnior, forte abraço para você, outro abraço para o Antônio Manuel, lá no Rio de Janeiro, e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Esse Campeonato Brasileiro da Série a divisão especial do nosso futebol, ele tem uma coisa que eu posso considerar como algo já definitivo dentro da competição. É o Palmeiras terminar em primeiro lugar, consequentemente campeão brasileiro. Aí, a partir daí, a gente sabe que Internacional, que é o segundo colocado, o Flamengo, que é o terceiro colocado, o Fluminense, que é o quarto colocado. Aí você coloca aí também o Corinthians Paulista, que é o quinto colocado, e correndo por fora o Atlético do Paraná e, por incrível que pareça, o Atlético Mineiro, que era um clube que, antes de começar a competição, eu apontava brigando com o Palmeiras até o final para a condição de ser o campeão. Não acredito mais no Atlético Mineiro. Eu acho que ele vai brigar até pela quarta colocação, que dá uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem. Ou vai brigar ali na sexta, sétima colocação por uma vaga naquela pré-Copa Libertadores, onde você vai disputar um ou dois jogos para então chegar na fase de grupos. Agora, no mais, nenhuma novidade. Aposto no Palmeiras como campeão, pela vantagem que tem hoje para a Internacional e principalmente para o Flamengo, que poderia ter diminuído, mas ficou no empate no seu último compromisso, e com isso fica vendo o Palmeiras se distanciando, o Palmeiras que venceu o seu jogo mesmo sem fazer uma grande partida. Então vamos aguardar. É por aí. O Palmeiras, para mim, não vou dizer que chega com tanta facilidade, mas pertinho, 37ª rodada de 38, o time do Palmeiras já vai estar com o título na mão desse Campeonato Brasileiro da Divisão Especial, viu, Júnior? Tá legal, Jorge Moraes, direto de Maceió, Alagoas, ainda aqui na região do Chiado, uma região de fato das mais procuradas pelos turistas que vem passear em Lisboa, vem conhecer essa região belíssima do país, com os famosos elétricos, os tuk-tuks ali que levam as pessoas também para os passeios. Lá ao fundo temos a Brasileiro, o famoso restaurante que Fernando Pessoa frequentava, né? Tem até ali a estátua dele que muitos procuram para fazer fotos.
Enfim, Lisboa é uma cidade, sem dúvida alguma, fascinante. Mas vamos falar daqui a pouquinho, fiquem ligados no campeonato português, que no seu início já veio aí uma disputa acirrada, o Braga fazendo uma bela campanha, o Benfica, o Porto tentando o bicampeonato, é o atual campeão português. Mas agora eu quero ouvir Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, a respeito também do Campeonato Brasileiro, a sua última rodada com a briga acirrada pelas vagas da Libertadores e a Sul-Americana. O Flamengo sonhando ainda com o brasileiro, assim como o Fluminense e o Corinthians, e o Palmeiras na ponta já há muito tempo. Hein, Antônio Manuel Góes? Júnior Moraes e gente do PB Desporto. Cumpridas 26 rodadas do Brasileirão Série A, agora com 54 pontos após a vitória em casa por 2-1 sobre o Lanterna Juventude, o líder Palmeiras distancia-se dos principais concorrentes, que se alternam em sobe e desce na tábua de classificação, e só lhe cabe administrar pacientemente as próximas 11 rodadas, sem maiores tropeços, para garantir o caneco. Detenho-me no tema controverso a envolver o Flamengo, tido como principal desafiante do Verdão de Abel Ferreira e momentaneamente em terceiro lugar com o empate de 1 gol contra o Goiás no estádio da Serrinha. Dorival Júnior reconhece o grau de dificuldade para chegar ao líder, nega jogar a toalha, mas deixa subentendida a prioridade de seu clube pelas Copas, como finalista da Libertadores dia 29 de outubro diante do Atlético Paranaense, e quase lá na Copa do Brasil, a depender do jogo de volta nessa quarta-feira, dia 14 no Maracanã, contra o São Paulo, com a vantagem dos 3-1 no jogo de ida. Salvo trágicas imponderabilidades, o grupo formado por Internacional, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atléticos Paranaense e Mineiro, não necessariamente nessa ordem, brigarão até o fim para completar o G4 e vagas subsequentes que os levem direta ou indiretamente à fase de grupos da Libertadores de 2023. Para além do título do Brasileirão, a disputa pelo acesso ao principal torneio continental já assume contornos de fortes emoções. No caso específico do Flamengo, sobre cuja cabeça paira a suposta obrigação de ganhar tudo, nesta e noutra qualquer temporada, a par do inquestionável melhor elenco de que dispõe. Importante lembrar seu atual estágio de improvável recuperação do sofrível desempenho na primeira parte do campeonato. O time de Dorival, a exemplo do entorno, depende de combinações matemáticas que implicam a própria perfeição, adicionada ao desastre da concorrência, a partir de um Palmeiras travado na vantajosa trajetória que, aliás, construiu por conta da inapetência dos potenciais antagonistas. A torcida do Flamengo, em meio à possibilidade de conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil, no mínimo uma delas, sejamos francos, deve pensar no Brasileirão 2022 como um sonho que passou em sua vida. E trate de reivindicar a permanência de Dorival Júnior em sua competente comissão técnica, além, por oportuno, do eficiente e quão decisivo Rodinei, pelo visto surreal e antecipadamente descartado pela diretoria do clube para a próxima temporada. Tá legal, Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, e o nosso primeiro assunto da opinião do PB Desporto, o Campeonato Brasileiro. Aqui próximo ao Largo do Chiado, nessa região da Baixo Chiado, o acesso aqui para o bairro Alto, um dos bairros também mais procurados, mais tradicionais de Portugal, né? Subindo aqui essa rua, essa ladeira, um local com muitos bares, restaurantes, mais uma vez aqui a região do Chiado. Vamos falar agora do Campeonato Português. Nosso Antero Arcanjo vai disponibilizar os jogos para vocês dessa última rodada. Na sexta-feira, abrindo a jornada, o Vitória de Guimarães venceu em casa por 1-0 Santa Clara. No sábado, Famalicão 0, Benfica 1, Sporting 4, Portimonense 0, Futebol Clube do Porto 3, Chaves 0. No domingo, Passos de Ferreira 2, Casa Pia 3, Marítimo 1, Gil Vicente 2,
Arouca 1, Boa Vista 2, Rio Ave 2, Braga 3. E na segunda-feira, encerrando essa rodada, Vizela 0, Estoril Praia 1, gol do brasileiro Erisson, ex-Botafogo, que fez a segunda partida pela equipe, sendo a primeira como titular. Na classificação do campeonato, primeiro lugar para o Benfica com 18 pontos, em segundo aparece o Braga, bela campanha com 16 pontos, em terceiro o Futebol Clube do Porto com 15, quarto Portimonense com 12, mesma pontuação do quinto colocado, o Boa Vista. O Sport tem apenas o sétimo colocado com 10 pontos na competição. Os jogos do campeonato português, que já começa com muita emoção nas partidas, nos jogos realizados. O assunto agora, na opinião do PB Desporto, é sobre a Copa do Brasil. Nesse meio de semana teremos os confrontos dessa fase, o Flamengo, o São Paulo, melhor dizendo, encarando o Flamengo. O jogo da volta deu 3-1 no jogo da ida em São Paulo para o Flamengo, e no outro jogo o Fluminense, que empatou com o Corinthians em casa 2-2, jogando agora no Itaquerão. A disputa para ver as duas equipes que farão a final da Copa do Brasil. Quero ouvir primeiro você, aí Marcelo Lagoas, Jorge Moraes, a opinião a respeito desse jogo da volta da Copa do Brasil. Nesse final de semana, Júnior, a gente tem os jogos de volta da Copa do Brasil. Na fase de ida, o time do Flamengo ganhou do São Paulo em São Paulo por 3-1. O que esperar nessa crise que vive o São Paulo? Muita gente até pedindo a cabeça do técnico Rogério Ceni. Ele diz que já abre até mão da multa rescisória se o clube quiser tirar ele do comando técnico. Aí você tem o jogo da volta entre o Flamengo e o São Paulo no Rio de Janeiro. O Flamengo até podendo perder por 1 gol de diferença, que garante a classificação para a fase final dessa Copa do Brasil. Então, para mim, vai dar Flamengo. Não vejo nenhuma dúvida disso não ocorrer. Não vejo nada diferente que possa atrapalhar o time do Flamengo nessa competição, que é a finalíssima da Copa do Brasil, porque ele vai passar pelo São Paulo no jogo do Rio de Janeiro, que é nessa quarta-feira. Na quinta, aí sim, é um jogo mais equilibrado. Corinthians e Fluminense. No primeiro jogo foi 2-2. O jogo foi no Rio de Janeiro. Agora o jogo da volta, lá em São Paulo. Não é porque o jogo é em São Paulo que o time é favorito. Muito pelo contrário. É um jogo equilibradíssimo. É um jogo muito igual. O Fluminense vem numa fase muito boa, dirigida aí o time pelo Fernando Diniz, que sabe o que quer. Talvez, individualmente, o time do Corinthians seja melhor. Individualmente. Tem um técnico, talvez, um pouco mais estudioso, mais competente. Mas a gente não deve deixar de reconhecer o trabalho que vem sendo feito pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro, onde o time está bem situado, está bem colocado, hoje está dentro do G4 da competição. É um time surpreendente, de repente é uma meninada que corre demais dentro de campo e surpreende realmente o adversário. Então, para mim, é um jogo igual. Pode dar novo empate, como pode dar vitória para um ou para outro em busca da classificação para a final dessa Copa do Brasil. Viu, Júnior? É isso aí, Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, já vou emendar aí a sua opinião também sobre esses jogos. Tá tudo em aberto ainda. Agora é claro que não tem como negar que o Flamengo tem uma vantagem por ter feito 3-1 em São Paulo. O momento pelo qual o Flamengo vive, garantido na finalíssima, na final da Copa Libertadores da América contra o Atlético Paranaense. O Flamengo passou pelo Vélez Sarsfield, o Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras
e disputando agora aí essa semifinal com São Paulo, o jogo da volta com vantagem no outro jogo 2-2, jogo bem aberto entre o Corinthians e o Fluminense, hein, Antônio Manuel Góes? E olha aqui o Flamengo na crista da onda novamente, a jogar por simples empate ou até indesejado tropeço por um gol de diferença contra o São Paulo no Maracanã, nesta quarta-feira 14, beneficiário da vantagem de 3-1 no confronto de ida no Morumbi, para ir à finalíssima da Copa do Brasil. Como no esporte, principalmente em torneio de mata-mata, deve-se atentar para o imponderável. E assim é pertinente ao São Paulo de Rogério Ceni, embalado por recente classificação para a final da Copa Sul-Americana, contar com o Flamengo completamente destituído de sua superior condição técnica. Improvável, mas é com sortilégios de reza braba que os São Paulinos, de potencial nada desprezível, podem milagrosamente desbancar o poderoso adversário. Por que não? Já na próxima quinta-feira, dia 15, o Corinthians de Vitor Pereira, em sua alternância de bons e maus momentos da temporada, recebe o Fluminense no Itaquerão, com apoio de sua fiel galera em condição de igualdade no placar agregado. Para ambos, só a vitória interessa, ainda que por um gol de diferença. No jogo de ida, empate no Maracanã, com os corintianos 2 vezes em desvantagem no placar, que sofridamente foi igualado aos 45 do segundo tempo. Se para o tricolor de Fernando Diniz foi desalentador perder a vantagem de 2-1 nos últimos instantes da partida, o empate decorreu da resiliência corintiana em escapar da derrota e transferir para seus domínios nesse jogo de volta, de casa cheia com seu bando de loucos, a ocasião de se habilitar à finalíssima da Copa do Brasil. Todavia, a considerar o surpreendente rendimento técnico do Fluminense na atual temporada, 5º colocado nos pontos corridos do Brasileirão Série A, arrisco ponderar que essa decisão está rigorosamente em aberto, Antônio Júnior. E com essas belas imagens da capital de Portugal, a linda Lisboa, nós vamos fechando essa edição do PB Desporto com a opinião de Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, pedindo a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando que nessa quinta-feira teremos mais uma live PB Desporto pelo Mundo. A todos, um abraço e até a próxima!